Oi todo mundo! E no vídeo de hoje eu vim falar pra vocês sobre a minha viagem de intercâmbio. Esse foi um dos vídeos mais pedidos aqui do canal, então se vocês gostam desse tipo de vídeo, dê um like aqui pra ajudar, pra eu ter uma resposta bem legal sobre o que vocês gostam ou não aqui no canal, pra que eu continue fazendo. E se eu não me engano, esse vídeo vai ser dividido em duas partes. Essa primeira parte pra falar do meu intercâmbio em si, papelada, informações, dicas, e a parte 2 vai ser sobre informações e dicas da minha viagem, o meu período de férias, as cidades que eu conheci. Então se vocês querem saber, é só vocês continuarem acompanhando esse vídeo e também não deixe de se inscrever para acompanhar os outros vídeos aqui do canal, tá bom? E a primeira perguntinha que muitas pessoas me fizeram foi o porquê eu fui fazer intercâmbio. Então, gente, eu namoro já tem bastante tempo, eu sempre tive vontade de fazer intercâmbio e o meu namorado também, então a gente decidiu juntar o útil ao agradável. A gente ir junto para um lugar que a gente tem vontade de ir, conquistar um novo sonho que é fazer um intercâmbio e a gente tá junto. Então a gente entrou em contato com uma agência, ela resolveu tudo e passou várias etapas de intercâmbio. Intercâmbio para estudar, intercâmbio para trabalhar, intercâmbio para ser babá, intercâmbio para um monte de coisa. E a gente decidiu fazer um intercâmbio que é chamado de Working Trip. Essa é a pergunta número 2. Como funciona esse intercâmbio? É o seguinte, esse intercâmbio, como o nome mesmo já diz, é para você trabalhar e estudar. Você vai sair daqui, vai passar 3 a 4 meses nos Estados Unidos. Tem outros países também, mas a gente decidiu ir nos Estados Unidos para ir trabalhar. Você vai passar 3 a 4 meses trabalhando e depois você tem um mês de férias para poder usar esse dinheiro que você trabalhou. Se você quiser, você pode voltar pro Brasil e não precisa fazer esse mês de férias. Mas eu fiz e vou fazer um outro vídeo explicando sobre isso. A gente faz uma entrevista antes de ir pra lá e tudo isso é por conta da agência, que é bem legal porque a gente, pra poder achar esse trabalho, a gente tem que procurar uma agência, porque eles que fazem essa papelada toda. É bem difícil você ir sem agência, o intuito de fazer esse intercâmbio. E, antes de tudo, você vai fazer uma prova de múltipla escolha e de áudio pra saber qual nível de inglês você tá. E aí eles vão mandar esse áudio, essa provinha pra eles lá nos Estados Unidos. Eles vão falar se você tá adepto ou não a fazer uma entrevista. E então você vai fazer uma entrevista com um supervisor lá, né, um chefe, que no caso é o nosso sponsor. A nossa entrevista foi via Skype e ela foi toda em inglês. Basicamente é assim que funciona o intercâmbio. E esse intercâmbio, gente, a gente foi pra trabalhar de salva-vidas, mas tem várias outras coisas pra você trabalhar. Mas basicamente são tipo esse trabalho que a gente vai fazer. Salva-vidas, pra trabalhar em resort, onde tem estação de esqui e tudo mais. E é assim que funciona o Working Trip. A pergunta de número 3 é, ir por agência ou não? Então, o que eu vim falar pra vocês a gente procurou uma agência porque a gente não sabia como funcionava o intercâmbio. Um amigo nosso já tinha ido pela agência que a gente foi, então por isso a gente decidiu buscar uma agência. Mas eu acredito que se vocês estão indo com o intuito de estudar, ou se vocês já têm uma família lá, e não tá indo com o intuito de ir trabalhar só por um período, eu acho que não é indicado vocês irem por uma agência. Porque é muito fácil você mandar currículo, eles te responderem, você faz uma entrevista via Skype, eles vão falar que você tá contratado, vão te mandar um contrato, e na hora de você tirar o visto para trabalhar, você leva esse contrato e explica como funciona, que a entrevista também é toda em inglês, e aí tá tudo ok. Se você quer ir para morar numa família, eu também acredito que você deve ter que buscar uma agência. Mas eu indicaria vocês fazerem um intercâmbio de inglês e para fazer um curso que é muito mais legal. E para esse tipo de curso não é necessário ter uma agência. É só você pesquisar na internet a escola que você quer, você entrar em contato com eles e procurar um apartamento para você alugar ou ficar nas casas que a própria escola dá, entre outras coisas. Então você busca isso e não é necessário uma agência. Se eu tiver que fazer um próximo intercâmbio, com certeza eu não vou buscar uma agência, ou só se aparecer uma agência muito legal, que quer muito, tipo, dar assistência pra gente, porque eu não gostei da agência que a gente entrou em contato pra fazer a viagem. Pergunta de número 4. Tem idade pra ir pro intercâmbio? Então, não tem uma idade certa pra ir pro intercâmbio, mas eu acho que a partir do momento que você tá com vontade, que você quer aprender, que você quer estar num lugar diferente e os seus pais te apoiem, já é uma ótima vai.
É uma experiência muito bacana. Então eu acho que é válido para todo mundo de qualquer idade. Se você tem... Eu acredito que a partir dos 14, 15 anos é uma idade mais legal pra você ir. Porque aí você vai fazer parte, se não me engano, do high school. Que aí você vai entrar no colégio, você vai morar com uma família legal. E aí você vai conhecer um monte de gente legal. E é uma oportunidade muito boa de você aprender inglês. Porque você vai estar realmente convivendo no meio diferente, numa outra cultura, onde não vai ter muito turista, que não vai correr o risco de você ter que falar inglês e falar em português o tempo todo. Isso eu acho super legal. Se você namora, se você é casado, se você tá noivo ou qualquer coisa do tipo, também é uma ótima oportunidade pra você fazer um intercâmbio. Não deixe com que o namoro te influencie a não ir. É só vocês combinarem de ir juntos. Eu acho que se é uma vontade dos dois, é muito legal vocês juntarem dinheiro pra ir juntos e conquistar mais um sonho juntos. É super legal. Eu e meu namorado, a gente foi junto, foi super bacana e é uma experiência ótima. Sério, mesmo, é uma experiência muito, muito, muito legal. Quinta pergunta, o trabalho é legal ou não? Então, o trabalho que a gente fez lá nos Estados Unidos foi de salva-vidas e, na minha opinião, o trabalho não foi legal. A minha opinião é a mesma do meu namorado, a gente sentou e conversou muito sobre a viagem depois, durante e depois, e a gente não gostou do lugar onde a gente trabalhou, a gente não gostou das pessoas... Algumas pessoas que trabalhavam com a gente, principalmente os supervisores que eram muito grossos, eles gritavam com a gente, em uma pessoa em especial que eu odiei. Não vou ficar citando nomes também, porque vocês nem conhecem, mas eu não gostei. E essa é a minha parte que eu iria dizer, que eu não indico vocês irem pra esse lugar, pra vocês também não trabalharem nesse lugar, nem com esse tipo de trabalho. É um trabalho onde você treina o inglês? Treina, mas não é tanto quanto a agência diz que treina. Você vai chegar lá, você não tem... muito espaço. Você vai ficar o tempo todo olhando pra piscina, você não pode tirar o olho da piscina em momento nenhum e você não pode conversar com ninguém. Absolutamente ninguém. Então é nos tempos quando um hóspede vem te fazer uma pergunta, um supervisor vem conversar com você, ou na hora do intervalo onde você vai almoçar, que você vai conversar com as pessoas, e com as amizades que você faz. Você vai pra uma festa, você vai jantar com os amigos, eles vão pra sua casa bater um papo, é esse horário que você vai conversar. Basicamente no trabalho é só quando o hóspede vem te perguntar. Então, por exemplo, no meu dia... Quase ninguém veio conversar comigo, então eu não treinei tanto assim o inglês quanto eu queria no trabalho. Pergunta de número 6. Casa, aonde eu fiquei? A casa, esse sponsor aonde eu fiz a entrevista, ele tem uma parceria com aonde eu trabalhei e eles te fornecem uma casa aonde eu pagava $10 por dia. Então, eu pagava $10 por dia nessa casa. Se o mês tinha 30 dias, era $300. Se o mês tinha 31 dias, era $310. E assim foi por todos os meses para todo mundo que tava morando com a gente. A casa foi super legal, o dono da casa era super simpático. Ele é muito legal. Eu acho que foi uma das melhores partes da viagem. Foi porque ele tava lá para auxiliar a gente. E ele tava auxiliando a gente porque ele queria, porque ele era legal, porque ele não tinha obrigação nenhuma com a gente. E esse era o ponto legal da casa. O ponto negativo é que morava eu, meu namorado, mais 5 meninas. E é bem difícil você entrar num consenso, por mais que sejam brasileiros e você tava ali conversando e dá pra você falar do jeito que você quer, é bem difícil você ter, entrar num consenso. Tem pessoas que acham que o que pra você é sujo, pra elas é limpo, o que pra vocês é limpo, pra elas é sujo, e vice-versa. Então a gente teve muitas briguinhas assim dentro da casa, porque tinha algumas pessoas que não cumpriam as regras do que a gente combinava. O dono da casa emprestou um carro pra gente poder andar na cidade, porque a gente morava muito distante dos lugares, tipo restaurante, supermercado e tudo mais. E a gente pôs regras pra casa em relação à limpeza, pro carro, como usar, quem deve usar. E algumas meninas não cumpriam com essas regras e acabava com que ficava desgastante a viagem, sabe? Todo dia ter que discutir pela mesma coisa. Então essa parte da viagem não foi legal. Então se eu tivesse que fazer um novo intercâmbio, eu iria morar sozinha, no caso com o meu namorado, mas eu não dividiria a casa com ninguém. Próxima pergunta de número 7. Comida. Então, com o dinheiro que a gente recebia do trabalho, o nosso salário, é o que a gente comprava comida. A gente ia no supermercado, a gente podia escolher qualquer supermercado que a gente quisesse ir, a gente ia sempre no Walmart e a gente comprava comida lá. Comprava comidas normais. A comida de lá tem um gosto bem diferente das comidas aqui, que eu digo arroz, carne, feijão, batata, tem os gostos bem diferentes, mas tem tudo normal, como tem aqui, em grão, como também tem enlatado. A gente comprou a maioria das coisas em grão, arroz, feijão, em grão. A gente comprava batata, cenoura, tomate, carne, mas a maioria das vezes também a gente comprava muita comida já meio pronta. E quando não dava tempo de comer, a gente ia pro McDonald's, pro um Wendy's, pro um Burger King, e assim a gente acabava comendo. E
A comida a gente comprava, depende do que faltava. Pão, leite, presunto, manteiga, a gente acabava comprando semanalmente porque vence muito rápido. O restante das comidas a gente comprava mensalmente. Quando você vai comprar esses pouquinhos de coisa, dava 10, 15 dólares. E quando você vai fazer uma compra grande, dava uns 100 dólares. Que no caso era 50 pra mim e 50 pro meu namorado, porque a gente comprava junto. Próxima pergunta. Carro e transporte público. Então, a gente morava do lado de onde a gente trabalhava, mas era longe de todas as outras coisas da cidade. Então, a gente não tinha um carro e não tinha transporte nenhum público que passasse lá perto pra gente poder ir pro supermercado. A agência falou pra gente que ia ter transporte público e não teve. E vocês vão ver no decorrer do vídeo as coisas que eu vou falar que aconteceu e não aconteceu como a agência falou. Então, a gente tinha muita dificuldade pra fazer compra, pra fazer as coisas. Um certo dia, criamos coragem e pediu o dono da casa um carro, porque ele tinha uns 5 carros. A gente pediu ele um carro emprestado pra que a gente pudesse se locomover dentro da cidade. Quando a gente tivesse um dia de folga, a gente poder passear. Então, ele foi muito legal e emprestou um carro pra gente, um carro super bom, pra ser bem sincera. É um carro velho, mas era muito... E ele emprestou o carro pra gente, foi super legal. E a gente usou, então, esse carro pra fazer as compras, passear no nosso dia de folga e tudo mais. Então, esse foi o que eu fiquei chateada, porque eles falaram que ia ter ônibus, ia ter transporte público, então a gente não ficou preocupada e chegando lá é tudo muito longe. Não dá pra ir a pé de jeito nenhum. Uma pergunta. Telefone, internet e televisão. A casa tinha telefone, a casa tinha internet, a casa também tinha televisão com TV a cabo. Mas na TV a cabo, como é óbvio, só passava por programas em inglês, sem legenda, não tinha Globo, não tinha nenhum desses canais que a gente acompanha aqui, tipo, brasileiros. Então, pra ver televisão, era só os programas de lá. A gente acabava ficando muito tempo fora de casa pra trabalhar e quando a gente voltava a gente queria conversar, contar sobre o nosso dia um pro outro, apesar que a gente tava sempre junto, então a gente acabava não vendo televisão. O Wi-Fi era super bom, todo mundo usava o Wi-Fi o tempo todo pra entrar em contato com a família, eu pra poder postar os meus vídeos e conversar por Skype, era muito bom. E o telefone tava lá mesmo pra gente quando precisasse ligar pro nosso trabalho e pra quando o dono da casa quisesse entrar em contato com a gente também nem usava o telefone direito, mas tinha tudo isso na casa. Pergunta de número 10. As pessoas na casa de outros países. Então, a agência falou que era pra gente levar lembrancinhas, que ia ter pessoas de outros países morando com a gente, e isso não aconteceu. Chegamos lá, nós 7 éramos todos brasileiros. Então, não tinha nenhuma outra pessoa de outro país pra gente conversar, porque a partir do momento que tá eu e uma menina, sei lá, do Japão, uma menina da Alemanha, não tem como eu conversar com ela em português. Então a única forma de eu conversar com ela é o inglês, e é a forma legal de você estar treinando o inglês, porque pra isso que a gente foi pra lá. E não tinha, todas as pessoas eram brasileiras, e então acabava que a maioria do nosso tempo, a gente falava em português, e essa foi uma parte que eu não gostei, e que eu fiquei muito puta, porque eu queria que tivesse pessoas de outros países pra gente conversar e não teve. Foi legal porque de vez em quando a gente conversava, o povo que trabalhava com a gente ia pra nossa casa, a gente conversava, mas mesmo assim não foi legal a gente falar uma coisa e não acontecer. Próxima pergunta. Estação do ano. A estação do ano que a gente foi no inverno, e foi um inverno muito rigoroso, tipo, não é igual aqui, lá nevava muito, fazia muito frio, ventava muito. Então você que tá pensando em fazer um intercâmbio por só um tempinho, pega uma estação bacana, uma estação que você gosta. Se você gosta de inverno, vai no inverno. Se você gosta do verão, vai no verão. E escolha também países, por exemplo, a Califórnia ou a Flórida, onde o inverno não é tão rigoroso assim. Então você pode ir na época do inverno, que não vai nevar, não vai ficar, tipo, congelante. E eu acho isso super importante. Eu, depois de ter convivido lá, eu iria pra qualquer estação do ano, mas se eu pudesse escolher, eu ia querer ir no inverno, no verão, primavera, verão, que eu acho que é a época mais legal. O inverno não faz muito o meu tipo. Próxima pergunta é, o inglês, se o inglês melhorou. Então, o meu inglês melhorou na questão de escutar. Quando eu escutava, quando eu cheguei lá, eu não entendia absolutamente nada e no final eu já tava entendendo o que as pessoas estavam falando. Na hora de falar, eu acho que melhorou algumas coisas sim, não da forma como eu queria, porque eu tinha muita vergonha e o povo da nossa casa era todo brasileiro. Então eu tinha muita vergonha de falar inglês por medo de errar, porque eu tenho muita dificuldade em formar frases. Eu sei na minha cabeça o que eu quero falar, mas eu tenho medo de falar errado e das pessoas rirem de mim. É meio besta, mas eu sempre fui assim, eu sempre tive vergonha de falar inglês. Mas na maioria da parte do trabalho eu tava sozinha, então quando um hóspede vinha falar comigo, um supervisor vinha falar comigo, eu tinha que falar o meu inglês com eles, e eu achei que melhorou bastante.
Até o meu namorado disse que melhorou, não da forma como eu queria, mas melhorou mesmo. Tanto que pra escutar, eu já tô assistindo algumas coisas em inglês, eu entendo. Quando eu vou ver o vídeo das gringas que eu gosto, eu entendo o que elas falam. Isso é bem legal. E é muito bom quando você vê que você tá entendendo aquilo que eles estão falando. É bem legal. Eu acho que eu tenho que voltar pra um cursinho ou pra um próximo intercâmbio para tentar melhorar a minha fala. A minha escrita também não é tão boa assim, porque eu não treinei nenhuma escrita, mas eu lendo é bem melhor do que eu escutando. Eu lendo eu entendo muito mais do que escutar. Próxima pergunta. Se eu indicaria a minha agência? Como eu já disse pra vocês, não. Eu não indicaria a agência por vários motivos, que... Um dos próximos motivos que eu vou falar pra vocês, que é a próxima pergunta, é o plano de saúde. Eles falaram que o plano de saúde cobria tudo e o plano de saúde não cobria absolutamente nada. Eles falaram que ia ter pessoas de outros países morando com a gente e não tinha. Que tinha transporte público na cidade e não tinha. Que as pessoas do trabalho eram legal, que o trabalho era legal e dava pra treinar bastante o inglês. Não dava pra treinar tanto assim o inglês. Só com outras coisas em volta, não com o trabalho em si. Da casa, que a gente conseguia fazer tudo e a gente não conseguia fazer. As coisas eram muito longe, a gente tinha que, tipo, se virar nos 30 pra conseguir fazer as coisas que a gente queria. Deixa eu ver outra coisa que a agência falou. A agência falou que não podia ter tatuagem, não podia ter piercing, não podia ter cabelo colorido, parará pororô, entre mil outras coisas que eles fizeram, tanto que eu tirei o piercing do umbigo, tirei o piercing do nariz, não fiz uma tatuagem que eu queria fazer pra ir viajar. E chegando lá, todas as pessoas têm piercing, todas as pessoas têm tatuagem, todo mundo tem cabelo colorido, sem exceção. Todo mundo, assim, é muito comum lá você ver tatuagem, piercing, cabelo colorido. Eu fiquei muito chateada porque eu gostava muito dos meus piercings, eu tava com a tatuagem marcada e eu tive que mudar tudo por conta disso que eles falaram e não tem nada a ver. Pergunta de número 14 e a última pergunta, que é: troque o dinheiro. Se você tá comprando um produto que é $2, é $2. Ah, mas o real tá 4, o dólar tá 4, vão converter pra... Não. Porque se você converter, você não vai querer comprar nada. Como a gente tava recebendo em dólar, $1 era $1. Não era $1, era R$4. Entendeu? Não tinha isso. Como a gente estava recebendo em dólar, a gente não converteu. E mesmo se a gente estivesse levando o dinheiro daqui, eu não indico converter, porque você vai querer comprar muitas coisas que é legal e você vai ficar, nossa, mas no Brasil é quase o mesmo preço. Se no Brasil for quase o mesmo preço e você achar que é válido comprar no Brasil, compre no Brasil. Porque no Brasil você tem a vantagem de dividir o seu produto. Por exemplo, um celular você divide de 12 vezes, de 10 vezes, e lá nos Estados Unidos você não divide. Mas eu acho que mesmo você dividindo no Brasil, as coisas estão valendo muito mais a pena lá do que aqui, mesmo com o dólar a quase R$4. O dólar quase a 4. E no final de tudo, né, gente, pra acabar esse vídeo, eu vou falar pra vocês em mais ou menos quanto ficou a minha viagem depois disso tudo. A viagem ficou em mais ou menos, se eu não me engano, uns 13 a 14 mil reais. Porque é o seguinte... e sem o passaporte que eu tô dizendo, porque eu já tinha o passaporte e o meu namorado também, então a gente teve que pagar pela matrícula, pelo procedimento todo que a agência vai fazer, pelo trabalho, o visto, a papelada do visto, pra gente não ter que fazer tudo, sabe, entrar na internet e ficar preenchendo, a gente pagou a agência pra fazer, e tudo isso ficou nos 14 mil reais. E nesse contrato, você também tinha que levar $1.000 pra cidade, pra você se manter no primeiro mês, enquanto você não recebesse o seu salário. Então ficou 14 mil reais mais $1.000. Que quando eu fui converter, na época lá, quando eu levei o dinheiro, o dólar tava quase R$4, ou tava R$4, eu não lembro direito. Então esses $1.000 era mais ou menos uns 4 mil reais. E então o total da viagem ficou uns 18 mil reais. E esse foi o preço total da minha viagem, que durou 4 meses. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Algumas coisas eu falei meio rápido, porque o vídeo, mesmo falando rápido, ficou bem longo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês têm alguma dúvida, deixa aqui embaixo que eu faço um próximo vídeo. Eu respondo mesmo vocês no comentário, porque eu sempre respondo comentários. Posso demorar, mas eu sempre respondo. E é isso, gente. Então dê um like aqui embaixo, se inscreva no canal e fique de olho, porque em breve vai o próximo vídeo contando pra vocês sobre o meu mês de viagem.